Olá, alunas, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva, nosso curso técnico em administração, disciplina Introdução à Economia. Nós estamos iniciando a aula 7, é a penúltima aula que eu vou gravar. Nós trataremos hoje de alguns assuntos relacionados à macroeconomia. Tudo bem? Então, uma boa aula para todos nós. Revisão. Estamos iniciando o último tópico do nosso curso de Introdução à Economia. Nós iniciamos o curso tratando dos conceitos básicos de economia, problema de escassez, a definição de economia, os sistemas econômicos, a noção e a classificação de bens e dos fatores produtivos. Na sequência, abordamos a evolução da ciência econômica, detalhando as seguintes escolas: fisiocracia, a escola clássica, a escola marxista, a escola neoclássica e a escola keynesiana. E então, nas últimas aulas, tratamos de um grande assunto chamado microeconomia. A microeconomia analisa a formação de preços no mercado, isto é, como a empresa e o consumidor se interagem e decidem o preço e a quantidade de um produto ou serviço. A microeconomia ela estuda o funcionamento da oferta e da demanda na formação do preço. A microeconomia ela se preocupa em explicar como é fixado o preço e seus fatores de produção. Então, as últimas aulas nós tratamos disso. E como disse logo no início, no primeiro slide, na aula de hoje nós vamos tratar do último tópico do curso, chamado macroeconomia. Bem, o objetivo desta aula é apresentar os objetos de estudo da macroeconomia, apresentar o conceito de PIB e alguns dados do PIB do Brasil, e apresentar o conceito de distribuição de renda e alguns dados relativos à distribuição de renda no Brasil. Macroeconomia. A macroeconomia procura analisar o comportamento da economia pela ótica dos agregados. São consideradas questões como nível de crescimento do produto, nível de emprego, níveis de preços, emprego e desemprego, estoque de moeda, taxa de juros, balança de pagamento, taxa de câmbio, inflação, etc. E no tratamento dessas questões são consideradas as informações referentes ao país como um todo ou alguma região, mas não apenas um mercado isolado. Na macroeconomia não há preocupação em entender as ações dos agentes econômicos isolados. Essa informação só é relevante quando considera o agregado, por exemplo, o comportamento de todos os consumidores, ou seja, o nível de consumo na economia, o nível de poupança, renda e emprego. Em relação aos objetivos da macroeconomia, eles são principalmente o crescimento da economia, o pleno emprego, a estabilidade de preços e o controle inflacionário. Bem, agregados macroeconômicos. Quando utilizamos os agregados macroeconômicos, na realidade, nós tentamos medir a variação da produção ou a riqueza gerada pelo país durante um determinado período de tempo. A aferição do tamanho da economia pode ser realizada de diferentes modos: pelo produto, pela renda e pela despesa. O produto é por meio do somatório do valor monetário de toda a produção física do país durante determinado período de tempo. A renda é por meio do somatório das remunerações de todos os fatores econômicos ou forças produtivas existentes na economia. Ao utilizar-se desse modo, considera-se que toda a renda gerada na economia é distribuída para a remuneração dos fatores de produção existente. E em relação à despesa, seria por meio do somatório de todas as despesas realizadas na economia pelos agentes econômicos. Desse modo, se somássemos o gasto de todos os consumidores, os gastos do governo e os das empresas, teríamos o total de gastos realizados na economia, e que seria compatível com o total da produção e o nível de renda em circulação. Então, em macroeconomia, a gente tem que o produto é igual à renda, que é igual à despesa. Ou seja, são todas formas diferentes de se aferir o tamanho da economia. Bem, tratando agora do produto interno bruto.
O produto interno bruto, ele corresponde então ao valor agregado de todos os bens finais produzidos no país, independente da nacionalidade do capital. Na soma do PIB entra a contribuição produtiva de todas as atividades formais da economia. Com essa observação, então, em relação que entra só as atividades formais, a gente já pode perceber a primeira limitação do indicador, né, desse indicador chamado PIB. Ele não capta, ele não mede as informações do setor informal da economia. Bem, por setor informal, a gente entende todas as empresas que não possuem CNPJ, né, ou seja, que não estão formalmente constituídas. Entendemos também trabalhadores assalariados e que não possuem vínculo formal de trabalho. Além disso, empresas que não emitem nota fiscal ou que não declaram imposto de renda, né, ou seja, empresas que sonegam, também fazem parte do setor informal. Aqui no Brasil, como a gente sabe, o grau de informalidade é muito grande. E não é só no Brasil, né, em todas as economias menos desenvolvidas. Desse modo, o PIB de países pobres, como o Brasil, e de economias emergentes, não é um retrato fiel da realidade. Mas, de qualquer forma, ainda assim, o PIB é o principal indicador utilizado para verificar a riqueza de um país. Bem, nesse gráfico, a gente pode ver a evolução do PIB desde 1962. A gente pode ver, então, que a década de 70 pode ser considerada uma década de ouro, uma época de ouro, em relação ao crescimento do PIB, sempre na casa ou até acima dos 10%. Dá para ver também que na década de 80 foi um período de altos e baixos do PIB brasileiro, fruto de planos econômicos frustrados. Deixa eu marcar aqui. Então aqui essa década aqui de 80, né, pode ver que é cheia de altos e baixos, né? Então uma época bastante conturbada. E eu comentei ali que essa década daqui de 70, ela é considerada uma época de ouro aqui, onde teve crescimento na casa dos 10 ou até maior. Bem, já na década de 90, a partir do Plano Real aqui 94 para 95, entrando efetivamente em funcionamento em 96. Deixa eu marcar aqui, então daqui para frente seria o nosso Plano Real. Então, nos governos aqui do Fernando Henrique e do Lula, o Brasil voltou a ter um crescimento ano a ano. Ainda que há alguns anos um crescimento pequeno, mas ele sempre teve crescimento, em que pese diversas crises que aconteceram nesse período. Agora, os últimos 10 anos aqui a gente vai verificar com detalhes no próximo slide. Bem, esse slide ele trata do PIB brasileiro nos últimos 10 anos. Deixa eu colocar aqui um videozinho que vai mostrar então como foi o comportamento do PIB nos últimos 10 anos. Primeira coisa que chama atenção é que nos últimos 10 anos nós tivemos 4 presidentes, né? E cada um com uma política econômica diferente. Lula, a Dilma, o Temer e o próprio Bolsonaro. Então, no gráfico que vocês estão vendo, está demonstrado o PIB no governo de cada um, né? Então, assim, após a crise de 2008, né, 2008 uma crise grande, que foi aquela bolha do mercado imobiliário dos Estados Unidos, em 2009, o PIB brasileiro ele recuou, né? Ele diminuiu 0,13. Já em 2010 ele se recuperou e cresceu 7,53. Então acaba o governo Lula, o Lula entrega aqui então, né, o governo dele com um PIB em alta, né? Então ele entrega para Dilma um PIB bom, por assim dizer. E aí então inicia o período Dilma. Então, com uma série de decisões equivocadas e até se utilizando de alguns dados que até hoje são questionados, o governo Dilma ele vai deteriorando o PIB, né? Pode ver que vem aqui numa queda ano após ano, né? E no ano aqui do impeachment, que foi 2016, ela entrega um PIB de menos 3,31, sendo que no ano anterior já tinha sido um PIB de menos 3,55.
tá? Aí então começa o período Temer aqui, que são na verdade 2 anos, né, que dá para contar, 2017 e 2018. O governo Temer então inicia uma retomada lenta, tá? Que tem sequência aqui no primeiro ano do governo Bolsonaro, tá? 1,14. Porém, com o surgimento do coronavírus esse ano, a expectativa é por uma queda gigantesca no PIB. Então vamos adiante. Aqui eu coloquei de novo para vocês verem, né? Então podem ver, Lula entrega bem, a Dilma cai, Temer começa uma pequena retomada, o Bolsonaro continuaria essa retomada, mas no final das contas, com o Covid, a expectativa é que tenha uma grande queda. Falando agora sobre distribuição de renda. O perfil da distribuição de renda de uma economia indica o grau de desenvolvimento dessa nação. Quando a gente fala em distribuição de renda, na realidade pretende-se verificar de que modo o total de riqueza produzida é distribuído no país. Por exemplo, se a renda gerada num determinado país durante todo o ano fosse de 5.000 e esse país possuísse uma população de 100 habitantes, cada habitante, para que a distribuição de renda fosse igualitária, teria que ter acesso a R$ 50. No entanto, a gente sabe que na realidade isso nunca ocorre. Nas economias, normalmente temos diversos fatores que fazem com que uns tenham um nível de renda superior a outros. Fatores como qualificação da mão de obra, nível de escolaridade, gênero e etnia fazem com que os trabalhadores tenham diferentes níveis de salário. Distribuição de renda no Brasil e no mundo. Para que se possa melhor representar a forma como a renda está distribuída na economia, uma das formas que se utiliza é a estratificação por faixas de renda. Então, esse é um dado de um livro não tão recente, é um livro de 2010, mas ele mostra aqui a distribuição, então, como é feita a distribuição, a participação, na verdade, da renda dos 20% mais pobres e dos 20% mais ricos. Então, aqui no Brasil, então, os 20% mais ricos, eles ficam com 67,5% da renda, enquanto os 20% mais pobres ficam com 2,1% da nossa renda como um todo. Aqui, então, tem alguns outros países, né? Canadá, Estados Unidos, enfim, alguns outros países que vocês podem comparar. Agora, o que chama atenção aqui no Brasil é essa concentração de renda nos mais ricos, né? Então, o que faz com que a nossa distribuição de renda seja muito ruim, né? Ou seja, os mais pobres são realmente muito pobres, enquanto os ricos são realmente muito ricos. Nos Estados Unidos, por exemplo, ainda que a distribuição não seja ideal, os mais pobres não são tão pobres, né? Em comparação, por exemplo, com o Brasil. Vamos adiante. Outro modo de medir o grau de distribuição de renda é pelo índice Gini. O índice Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo, já que ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, ele varia de 0 a 1. O valor 0 representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor 1 está no extremo oposto, isto é, só uma pessoa detém toda a riqueza daquele país. Ou seja, quanto mais próximo do zero, menor a concentração de renda no país. O Brasil, infelizmente, é um dos países que apresentam os piores quadros de concentração de renda. Vamos ver então o índice Gini no mundo, né? Nós temos nesse slide então um mapa mundi com o índice Gini. Em verde, países que têm uma distribuição de renda mais igualitária, e em vermelho, países com piores índices de distribuição de renda. Então, verde aqui dá para ver que está concentrado aqui na Europa, né? Na Europa, Canadá aqui, alguns países aqui da Ásia, né? Alguns países da Ásia aqui, o próprio Oriente Médio, grande parte dele, né?
a Austrália, aqui alguns países também da Oceania. E o vermelho, então, são os países com pior distribuição de renda. Basicamente a parte pobre aqui da África, né? A América Latina, tá? E aqui a América Central, aqui, México e etc. Então esses países aqui com um índice com uma cor vermelha um pouco mais escura são os países que têm piores distribuição de renda. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, ficando atrás apenas de nações do continente africano. Tá? O Brasil fica em relação à distribuição de renda entre Moçambique e Botsuana. E nos últimos anos o nosso índice infelizmente tem piorado. Tá? E ele ainda deve seguir assim porque com o Covid e a crise que ele está proporcionando e vai proporcionar, os mais pobres serão os mais prejudicados. Bem, conclusão. Na aula de hoje nós vimos 3 tópicos: macroeconomia, PIB e distribuição de renda. Então a macroeconomia ela procura analisar o comportamento da economia pela ótica dos agregados, né? Então olhando de forma agregada questões como emprego e desemprego, inflação, juros, balança de pagamentos. A gente viu que os objetivos da economia são o crescimento da economia, o pleno emprego, a estabilidade de preços e o controle inflacionário. Depois nós vimos o PIB. Então, o PIB é o valor agregado de todos os itens produzidos no país. É a renda do país como um todo. Então, na soma do PIB entra a contribuição produtiva das atividades formais. E em relação à distribuição de renda, nós vimos que trata da verificação do modo pelo qual o total de riqueza produzida no país é distribuído pela população. O perfil de distribuição de renda de uma economia acaba por indicar o grau de desenvolvimento dessa nação. E como nós vimos, o Brasil, infelizmente, é um país muito desigual em relação à distribuição de renda. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.